Então, a gente falando aí dessa estrogestação, né, de continuar a gestação fora do útero, a intenção dela não é recriar esse ambiente intrauterino completamente, né, até porque é impossível. Mas, dentro das nossas possibilidades reais, né, a gente poder oferecer para o bebê um ambiente simulando isso, né, para que ele tenha maior conforto nesse período de transição, passar com mais segurança e que os pais tenham mais tempo também para se adaptar, né, a esses cuidados que são tão demandados aí nesse início, né? Isso, e lógica é diferente, não é que a gente vai fazer igual, mas toda técnica e teoria que vocês forem aprender em relação ao cuidar do bebê, a maioria vai pegar e falar assim, sempre vai cair assim, como que era antes, né, antes dele nascer lá dentro. E aí, então, em relação a som, o ambiente, né, ao que ele sentia, ao espaço que ele tinha, tem muita relação com isso. Então, quando a gente começa a pensar nesse sentido, então, como que é a melhor maneira de atender as necessidades do bebê sem deixar ele desamparado? Para oferecer, é como se fosse falar assim, ó, a gente está aqui, né? Então, a gente está aqui para te apoiar, para o bebezinho. E oferecer aquilo que ele precisa de verdade. E aí, por exemplo, né, pessoa mais velha, o que você mais escuta falando aí? As pessoas, tipo, os bisavós? O que a gente escuta um monte de coisa. E aí é interessante, antes de falar qualquer coisa sobre eles, é que deu certo o que eles fizeram, né? Deu certo o que eles fizeram. Deu certo porque a gente está aqui, está vivo. Com mais ou menos problema, a gente está aqui. Mas só que o que acontece sempre que a gente conversa com essas pessoas, tipo, com os que têm o ouvido aberto, e principalmente os que vão virando a voz depois, e aí eles têm um tratamento completamente diferente com os netos do que teve com os filhos. E o que a gente escuta muitas vezes falando, nossa, né, tanta coisa mudou, tem tanta coisa nova, se eu soubesse disso antes eu teria feito diferente. Uhum. Mas não naquela intenção de culpa, mas intenção assim, se tem coisa mais fácil e melhor para você fazer, por que é que você escolhe fazer o pior? Na verdade, a gente escolhe fazer o pior porque não é por escolha, é por não saber. Então a gente acaba tomando uma outra decisão e falando, não sabia fazer de outro jeito, por isso que eu fiz assim. E aí tem que tomar muito cuidado, porque senão começa a ter uma relação de culpa, né? E culpa não é bom, a gente sempre fala. O bom é ter responsabilidade. E agora eu vejo o que eu faço com a responsabilidade. Mas a culpa é, tipo, mas aí não tem o que fazer. Então, assim, a gente escuta muito pessoa mais velha pegar e falar, meu, deixa no... Não falo só mais velha, não, da nossa cidade também, porque ou até mais nova, porque depende muito do berço, né? De onde que veio, do que escuta e tal, tá tudo bem. Então, aí às vezes a gente quer escutar alguma coisa, ou melhor, quer conversar alguma coisa, aí a pessoa pega e vem com as dicas que teve de pessoas mais velhas ou não, que tem relação, por exemplo, tem que deixar sozinho no berço desde o primeiro dia para acostumar. E aí, será que precisa? Será? E aí também, aí começa a trazer um monte de medo, né? Porque a gente escuta em relação à posição de dormir, né, por exemplo. Aí um pega e fala que tem que deitar de barriga para baixo, outro de lado e outro de barriga para cima. E é de cada época, né? Cada época, tipo, os avós eram de barriga para baixo, os nossos pais é de lado. E a gente agora, assim, esse pessoal de agora é barriga para cima. Barriga para cima. E tem as justificativas, tem o tudo por que fazer, né? E aí também, às vezes dormir de bruços pode morrer afogado, sufocado ali, na verdade. Aí tem que ter um travesseiro especial para isso. Pode engasgar com vômito, né? Então aí pode ter um monte de outras coisas. Uhum. E que não precisa. Deixar de dormir de barriguinha para cima é suficiente desde que a criança consiga se movimentar e se precisar de alguma ajuda, ter alguém responsável perto. Que aí são os pais ou um cuidador ou quem estiver perto para poder ajudar esse bebê naquele momento inicial da vida dele. Ele conseguir... Porque também, às vezes, faz um pavio no menino, né? Ele não consegue nem deixar só o olho, Explica né? Explica o que é pavio, meu amor. Porque ninguém vai saber, né? Quem é de Goiás vai saber o que é pavio. Mas... o pessoal tá pensando, tem pavio curto, né? Às vezes eu acho que é sem paciência. Que pavio é uma técnica de envelopamento com panos do bebê. Explica aí. É legal fazer, mas deixa o bebê não fique de uma maneira sem movimento, né? Antigamente, no tempo da minha avó, ela falava que fazia um pavio com a criança. O que é esse pavio?
era enrolar o bebê de uma maneira que ele ficava muito sem movimento. O bebê ficava assim, né? Duro. Ele praticamente só mexia o olho. Falava que você conseguia segurar embaixo pelo pezinho dele assim, ó. E o moleque ficava em pé, não é porque ele era durinho. Né, tinha força. Era porque o pano que enrolado em volta era tão duro que parecia uma tocha, o moleque. Ela falava que fazia isso porque hoje em dia as crianças nascem muito durinhas, né? Ela disse que antigamente nascia muito mais mole, assim. Olha que a gente acha mole de hoje em dia, né? Então a técnica do pavio, segundo a minha avó, Dona Fé, é essa técnica de envelopar a criança, assim, passar um monte de pano, né? Na época ela falava que era os pedaços da anágua. A anágua é uma saia que põe por baixo do vestido da mulher, para não ficar, para não mostrar a roupa íntima, né? Para não ficar transparente. Então ela disse que pegava aquilo, enrolava a criança e ficava assim. Que não é ruim, mas não precisa ser dessa maneira para a criança não ficar sem movimento, né? Daqui a pouco a gente fala como é que faz. Até pensando aí também na parte do vômito, se ficar sem movimento, ele não tem movimento só de... Se ele regurgitar ali, ele só vira a cabeça e pronto, né? Que não tem o perigo dele aspirar assim e engasgar. O que mais tem? Tem coisa mais ali em cima. Dá muito colo, né? Então, ficar muito tempo no colo com o bebê, que não pode, que acostuma depois não quer mais descer do colo nunca mais. E lógico que isso depende de época. Eu vou falar que não tá errado totalmente, mas é um bebê, não tem capacidade de nada, né? Não vai nem lembrar o que está acontecendo. Mas lógico que a gente vai condicionando, mas o condicionamento tem que tomar um pouco de cuidado. Naquele momento ele precisa de colo, precisa de amparo, ele precisa do contato da pele. Tem estudo que mostra que, olha que interessante isso, o nível de ocitocina tanto do homem e da mulher aumenta de acordo com o contato da pele do bebê com o bebê, o homem ou a mulher. Tá? Então a ocitocina é considerada, para quem já ouviu falar, é o hormônio do amor. Então a atração entre o bebê com a mulher e o marido acontece quanto mais contato tem. E aí, do que a gente já falou ontem, por exemplo, sobre a paternidade e tal, é interessante, né? Porque a mãe fica com mais contato com o bebê do que o homem. Obrigatoriamente fica, porque é a mãe que dá o peito. Então, vai ficar várias horas por dia com a mãe, obrigatoriamente. E o pai não fica tanto tempo. E aí, essa aproximação do bebê com a mãe, inicialmente, é maior justamente por isso, né? Então, é um convite aos pais, né? Por que não pegar mais o bebê no colo?